Aqui, o TDAH vai deixar eu lembrar de alguns. Ali também. Boa. Gente, quem aqui, tem muita gente dentro da empresa e precisa lidar com os desafios da personalidade, do comportamento, que muitas vezes leva você ao seu limite. Levanta a mão aqui e diga eu. Era o que vocês estavam falando aqui, é muito comum. Agora, o que é interessante entender? Todas as pessoas com quem você se relaciona, todos os seus colaboradores, fornecedores, sócios, gente, todas essas pessoas, existem estratégias de como você lidar com essas pessoas e como que você consegue fazer com que essas pessoas, elas performem. Todos aqui têm o mesmo hardware. O que é o hardware? Imagina que é a estrutura externa de um computador. Imagina dois computadores. Dois computadores. Fica tranquilo que eu não estudei para isso, tá? Para desenhar. É só para entrar no seu racional. Dois computadores. O que acontece com esses computadores? Os dois deles eles têm os mesmos componentes eletrônicos, os mesmos componentes de estrutura, certo? Esses dois computadores, eles têm algo diferente neles, que não é externo, que não é visível. Porque externamente você olha os computadores e diz assim, tá, os dois são iguais. Então, os dois devem o quê, automaticamente? Funcionar igual, né? É o esperado. Só que por que um é ruim e o outro é bom? Por que um funciona melhor do que o outro? Qual a diferença de um para o outro? Enquanto a gente tem o hardware dos dois que é igual, dentro deles existe o software. E o software determina a competência e o resultado do equipamento. Se ele vai rodar bem, se ele vai performar bem. Aqui, quem tem iPhone ou telefone Samsung aqui, provavelmente você sabe. Dependendo, se você não fizer a atualização, o que começa a acontecer? Travar. Então, por que alguns colaboradores travam e por que outros colaboradores eles performam? Por que alguns líderes travam e outros líderes performam? É o que a gente vai aprender aqui hoje. Combinado? Quem está comigo aqui, diga eu estou. Uma das coisas que eu peço muito durante o processo de aprendizado é que as pessoas coloquem energia, porque energia é igual a aprendizado. Eu sou psicoterapeuta, atuo na área de psicoterapia há muito tempo, comecei na área clínica e eu vim me tornar um profissional da área da saúde mental a partir de um burnout. Alguém já ouviu essa palavrinha aí? Exaustão. Fui parar no hospital, exausto, com toque, transtorno obsessivo compulsivo, com depressão, ansiedade, com pensamentos suicidas, porque eu não aguentei, eu cheguei no meu limite. E um dos maiores problemas dos líderes atuais é que eles acham que eles podem ir além do seu limite, não respeitando os seus limites. Quando você está dirigindo o carro em alta velocidade e você avista de longe um radar, o que é a tendência de você fazer? Olha como eu imito bem uma freada. Você freia. E você vai lá e dá aquela freada brusca, porque você não quer ser multado. Dependendo do perfil comportamental, a pessoa simplesmente diz assim, quer saber, já estou mesmo, agora dane-se. Mas algumas pessoas vão tender a desacelerar. Nesse processo de desacelerar, muitas vezes você pode causar um acidente. Ou quem está vindo atrás, ou até mesmo você perder o controle do volante, bater o carro, capotar o carro sair da estrada. Faz sentido isso, sim ou não? O que é o ideal? O ideal é, eu sei que tem radar na estrada, então eu vou ficar o quê? Atento. Só que o problema é que muitas vezes a gente está dirigindo há muito tempo e o que começa a acontecer durante o processo onde você está dirigindo? Você vai ficando com o quê? Com sono.
Existe uma hipnose na pista. Você fica vendo muitas vezes os mesmos objetos, você fica vendo as mesmas coisas, as listas no chão, principalmente à noite. Tem que tomar muito cuidado. Você entra em transe durante o momento em que você está dirigindo. Alguém aqui alguma vez já se percebeu dormindo e se despertou enquanto estava dirigindo? É um perigo. O que estava funcionando durante o momento que você estava dirigindo era aquilo que a gente chama de piloto automático. Era o seu piloto automático. E eu estava no piloto automático durante muito tempo. Eu dou conta, eu consigo, eu faço e tal, e vambora, e vambora, e vambora, até que não deu, porque o corpo dá sinais. Eu estava com vários sinais psicossomáticos, mas eu ignorei todos. Tome aspirina, tome Tilenol, tome remédio para dor, vambora, preciso trabalhar, preciso dar conta, preciso fazer, preciso entregar. Pressão da liderança, vambora. Só que o que aconteceu? Chegou uma hora que a conta chegou. E quando a conta chegou, foi aonde então eu comecei a entender a necessidade de buscar saúde física e também saúde emocional. CPF fraco não faz CNPJ forte. Se você não der atenção para o maior ativo da sua empresa, que é você, qual é o sentido de você trabalhar tanto e construir tudo que você está fazendo? Então, eu conheci a programação neurolinguística e a PNL depois disso, Depois disso, fui estudar psicologia, fui estudar com os maiores nomes do desenvolvimento humano, comecei a atuar atendendo clinicamente, depois eu tive a oportunidade de poder acessar a área do empreendedorismo e negócios, comecei a atuar na parte de psicologia organizacional, atuando em empresas, fazendo PDL, PDI, PDO, fazendo trabalho de desenvolvimento de equipes, treinamento, palestra e todo o resto que você já sabe que acontece no meio corporativo. Já faço isso há muitos anos. E o que nós vamos aprender aqui? 7 inteligências, que foi o método que eu desenvolvi, necessário para todo e qualquer líder. Isso aqui serve para você, líder, isso aqui serve para você treinar seus líderes e você passar na sua empresa. Então anota. Pega a nota daquilo que fizer sentido para você. Anota no seu caderno. Inclusive tem algumas atividades que a gente vai fazer aqui juntos. Eu só preciso de um acordo com vocês, de que vocês consigam se dedicar um pouquinho mais. Eu acho que algumas pessoas... Quem aqui veio de fora do estado? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem aqui é do estado? Levanta a mão. Tá bom? Tem poucas pessoas fora do estado, mas ainda tem gente do estado. Mas tem gente do estado aqui também, então a gente tem um número de pessoas que veio, provavelmente, talvez, de perto, e algumas veio de muito longe. Então eu quero respeitar o tempo de vocês. Eu quero respeitar a energia de vocês que vocês colocaram para estar aqui. Porque eu sei o que é estar sentado aí como vocês estão. E uma das coisas mais importantes aqui como líderes que vocês vão levar para casa é: o verdadeiro líder capaz e competente, que deve ser valorizado no mercado, é aquele que um dia decidiu sentar para aprender, porque quem não decide sentar para aprender, não é digno de se levantar para ensinar. Então eu quero que você dê uma salva de palmas para vocês que estão aqui aprendendo, investindo tempo, dinheiro, saúde, e se prepare que vocês vão voltar afiados para casa, para fazer a empresa de vocês performar absurdamente. Energia, fala comigo, energia. Vamos lá, mais alto, fala comigo, energia. Eu não sei se o Rogério fez vocês pular, se mexer e etc e tal. Tem um pouco disso que ele aprendeu com o Tony Robbins, que eu tive a oportunidade de estudar com o Tony Robbins, ele também teve a oportunidade, mas tem um pouco de mim também, que às vezes eu apareço e eu faço umas maluquices aí. Por quê, gente? A palavra emoção vem do latim emovere, que significa movimento. Tudo aquilo que está em movimento produz energia, traz fricção, produz energia. Pode perceber, se você está deitado no sofá, a energia lá, enquanto você está parado, está baixíssima. Você não vai produzir. Você pode perceber que nos momentos que você está com maior produtividade, você está produzindo muita energia, você está cheio de energia. E uma das coisas que a gente precisa para aprender e para absorver, tecnicamente, porque no momento que você desenvolve energia durante o processo de aprendizado, você absorve mais, você aprende mais, você memoriza mais. E é uma coisa simples. Você vai olhar para o lado, para o colega,
vai levantar a mão assim e você vai fazer um high five com ele. O que é isso? Fricção. A gente vai causar fricção durante o treinamento. Então, de tempo em tempo, eu vou pedir para você olhar para o colega e dizer assim, olha para o colega do lado, faz um high five e diga assim, vamos aprender inteligência emocional. E você vai bater na mão do coleguinha. 1, 2, 3, olha para o colega do lado e diga assim, vamos aprender inteligência emocional. Vamos colocar mais energia, olha para o colega do outro lado agora e diga assim, vamos aprender inteligência emocional. Não deixa ninguém no vácuo não, hein? Ivan Pavlov foi um médico russo ganhador do prêmio Nobel. O Ivan Pavlov, ele traz o conceito do condicionamento clássico. Ele fez uma experiência com cães, onde ele coloca cães dentro de um laboratório, e ele coloca um aparelho na lateral da boca do cão, para fazer um experimento de como era o funcionamento gástrico, como funcionava o processo de digestão, como que funcionava o processo gástrico. Ele descobriu uma coisa inimaginável, uma coisa incrível, que hoje move o mundo inteiro e que hoje todos nós aqui, nas últimas horas tivemos isso, nos últimos dias, semanas, meses, anos, e desde pequeno, de criança, nós temos isso aqui sendo aplicado em nós. Os cães, eles recebiam, ele entrava no laboratório, ele tinha um sino, ele tocava o sino, e no momento que ele tocava o sino, ele trazia um pote de comida para os cães. Os cães começavam a salivar, e no momento que o cão começava a salivar, ele começava a fazer o estudo dele para entender que tipo de proteína, que tipo de elementos eram produzidos durante essa experiência. Legal. Ele fez isso uma vez, ele foi lá, fez isso 2 vezes, ele foi lá, na outra vez, o que ele fez? Todas as vezes em que ele tocava o sino e ia levar o pratinho de comida, o cachorro fazia o quê? Salivava. E aí ele entregava a comida. Só que num dado momento, ele entra na sala, toca o sino, mas ele não entrega a comida. O que acontece com o cachorro? Ele saliva igual, mesmo que não fosse receber comida. Ué, o que ele entendeu? Ele falou, uau, o cachorro, ele recebe o estímulo de salivar, mesmo que eu não dê a comida. O que está condicionando ele a acreditar que ele vai receber a comida? O som do sino. Todas as vezes que ele entrava e tocava o sino, o cachorro condicionava, a partir daquilo que ele ouvia, de que ele iria o quê? Comer. Ali, então, se entendeu o conceito da conformidade social. Ou seja, nós agimos e nós nos comportamos por condicionamento. Vocês vão entender o que isso tem a ver com liderança e o que isso pode contribuir com vocês na empresa, no processo de gestão de pessoas. Todos nós estamos condicionados, agindo no piloto automático por coisas que nós desconhecemos. Nós ouvimos, sentimos, vemos coisas que muitas vezes nós nem sabemos por que isso acontece. E por que então isso acontece? Porque nós estamos condicionados. E a conformidade social é basicamente aquilo que acontece quando, por exemplo, você está num ambiente onde existem pessoas que estão se comportando do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, e quando você chega naquele ambiente, você tende a querer o quê? Se adaptar. Isso aqui tem tudo a ver com cultura organizacional. Eu ouvi alguns de vocês falando aí, não sei quem foi que falou, que disse assim, fulano chegou na empresa e os outros começaram a atrapalhar a performance dessa pessoa nova que chegou. Condicionamento, já estava todo mundo condicionado na empresa. Existe cultura. Cultura não é aquilo que está na parede. Cultura é aquilo que as pessoas fazem repetidamente como hábitos todos os dias na tua empresa, começando pelo dono. Olha para a pessoa do lado e faz um high five e diga assim, aguenta firme. Se você está num ambiente e você não se adapta àquele ambiente, você não se sente pertencente àquele ambiente. Por consequência disso,
você começa a se comportar dessa forma. Por que então nós vemos alguém que nasce na periferia, na favela, que poderia acabar a sua vida como um jovem que estaria no tráfico e estaria cometendo crimes, de sair da favela e se tornar um jovem que vai estudar, trabalhador e que futuramente se torna um grande empresário, produtor de renda, ao invés de ser um detrator na sociedade? Porque ele mudou de ambiente. Ele mudou de quê, pessoal? Ele mudou de ambiente. A primeira coisa que a gente precisa entender, que precisa ser mudado na nossa vida, para que nós possamos mudar um comportamento, é o ambiente. Por isso um ambiente como esse permite que você traga novos insights para você, novos aprendizados, desenvolva a sua liderança. Quando você está aqui num novo ambiente, você tem novas pessoas, e aí você molda os seus comportamentos, porque ambientes geram comportamentos. Comportamentos geram capacidades e habilidades. Capacidades e habilidades geram crenças. Existem 3 níveis de crenças. Quais são esses 3 níveis? Crenças superficiais, crenças intermediárias e crenças profundas. Quais são as crenças superficiais? Chinelo virado, a mãe morre. Ó, tá no inconsciente de todo mundo, por mais que a gente não acredite. Tá no inconsciente. Se quebrar o vidro, o espelho, 7 anos de azar. Que mais? Manga com leite, morre. Que mais? Rico não entra no céu. Passar debaixo da escada dá azar. Vamos lá, traga a criatividade de vocês da infância aí. Ficar debaixo da mesa não cresce. Vassoura atrás da porta, espanta, manda embora a visita. Apontar para a lua dá intersol. Nossa, eu lembro dessa. Eu tinha medo de apontar para a lua. Brincar com fogo faz xixi na cama. Eu me mijava na cama quando eu brincava com fogo. E não tem nada a ver. Assoviar de boi? Assoviar de noite aparece o saci. Varrer o pé não casa. Vai ter gente que não quer casar. Pular a pessoa não cresce. O que mais? Vocês percebem que é um monte de coisa? Beleza, hoje vocês não acreditam, porque vocês se tornaram adultos, conscientes. Mas, cara, eu atendo pessoas, eu conheço pessoas que por causa das suas crenças superficiais não avançam na empresa e nos negócios. E aí a gente está falando muitas vezes de gente simples que pertence à nossa empresa e que acredita nessas coisas. E isso molda os comportamentos dela dentro da empresa, isso molda os seus comportamentos com o cliente, isso molda comportamento em todos os lugares. A gente tem as crenças intermediárias. Essas crenças são aquelas crenças que vêm de pessoas relevantes. Quais são as pessoas relevantes? Família, pai e mãe, política, igreja, amigos, professores, médicos, televisão, líderes. As primeiras referências de formação de crenças intermediárias é pai e mãe. E muitas coisas estão na cabeça dos líderes e dos seus liderados. Do que o pai falou, do que a mãe falou. E aí você olha e você diz assim, essa pessoa tem potencial para ser uma pessoa incrível, você uma pessoa que vai crescer na empresa, mas não sei o que acontece, não vai. Por que ela não vai? Eu não sei. E aí a pessoa olha e diz assim, eu consigo, se eu conseguir você também consegue. Mas você percebe que por mais que você incentive, por mais que você faça tudo, a pessoa não vai. Por que ela não vai? Porque as crenças intermediárias dela impedem que ela consiga. Porque ela está condicionada ao que ela viu, ao que ela ouviu, ao que ela sentiu, ao longo de toda a criação dela, principalmente na primeira e na segunda infância. Que são onde as memórias estão ali. Por exemplo, no meu caso, na época que eu tive o burnout, que eu tive depressão e ansiedade, eu fui parar no hospital. O que aconteceu foi que o gatilho do abuso sexual que eu tive aos 10 anos de idade, acompanhado da violência doméstica, apareceu. Era algo que estava no inconsciente, uma memória recalcada daquilo que Freud fala, dos pensamentos recalcados, que é uma visão mais psicanalista, onde os sentimentos, os medos, estavam tudo ali. Só que quando eu entrei em depressão, eu comecei a trazer isso tudo à tona.
E aí aconteceu o que a gente chama de empilhamento de emoções. Eu comecei a trazer um monte de empilhamento, trouxe um pensamento catastrófico, e isso acontece muito com os líderes que vão entrar em exaustão. São sinais. Você começa a generalizar. Tudo é ruim para mim, nada dá certo para mim, tudo é difícil, isso é impossível, todas as pessoas que passam por isso dão errado, todas as pessoas que passam por isso não conseguem, eu vou falir, eu não vou conseguir, eu não consigo contratar gente, eu não consigo treinar gente, eu não consigo ser empresário, eu não nasci para ser empresário, meu pai disse que isso é coisa de besta, que é para trabalhar, que é para ter um cargo público, dinheirinho certinho na conta, esse negócio de empreender para louco. E tantas outras coisas. Faz sentido isso ou não? Crenças intermediárias. Então, aquilo que você viu na sua família, aquilo que o seu pastor disse, por exemplo, quem é rico não entra no céu. Aí a pessoa está lá, ela começa a ganhar dinheiro, ela começa a crescer, e quando ela começa a ficar rica, para não ferir a religião dela, o que ela faz? Não, vou começar a doar tudo. Não posso crescer mais, tá bom assim. Aí ela vai se acostumando e ela vai aceitando a mediocridade. Porque a crença dela de que rico não entra no céu, ela vai pensar o quê? Eu não vou ganhar dinheiro porque eu quero entrar no céu. Faz sentido ou não? E aí a gente tem política. O que os políticos dizem? A gente tem um time de um lado que diz assim: bora prosperar, fazer dinheiro, a gente quer vocês aqui, incentivando a economia. O outro lado diz assim: vamos para o Paraguai, vamos para os Estados Unidos, sai daqui, eu quero o povo dependendo de mim, eu não quero o povo ganhando dinheiro com vocês não. Eu não quero o povo crescendo não, eu quero o povo pobre. Eu quero o povo passando necessidade aqui, porque daí o governo vai lá, dá assistencialismo para eles e pronto. E aí vai tentar conversar com essa pessoa e dizer que o político dela está errado. Ela te mata. Por quê? Ela acredita naquilo, é uma crença. É uma crença. E aí essa crença, por exemplo, de política se fortalece quando ela passou necessidade em um determinado momento, e aí o bolsa disso, o bolsa daquilo, o auxílio disso, o auxílio daquilo, ajudou ela, e aí ela tem a crença dela reforçada, tá vendo? E aí, quando você tem uma pessoa como essa dentro da sua organização, dentro do seu sistema, na sua empresa, ela tende a ser uma pessoa que vai incentivar isso. Por isso a gente tem que ter um processo de seleção bem assertivo, porque até as crenças políticas a gente tem que entender, senão essa pessoa vira um criador de confusão dentro da sua empresa, porque é um militante. E aí começa a discutir, bater boca, xingar, brigar, causar desconforto, e mexe no clima organizacional, mexe no clima da cultura da tua empresa. Porque é uma pessoa causadora de confusão por causa das crenças dela. A mesma coisa religião. Se você pega uma pessoa que ela é muito rígida com relação à religião, ela começa a brigá-la dentro da empresa. Você isso, você é aquilo. Não, olha, você vai para o inferno. Não, você que está errado, você que é crente. E aquela confusão toda que vocês já sabem. E as crenças profundas. As crenças profundas, elas são seríssimas, porque essas crenças aqui são as crenças de eu vi, eu ouvi, eu senti, eu experimentei. Mudar isso aqui é muito desafiador. Então, o primeiro aprendizado que a gente precisa ter aqui é: nós não mudamos pessoas. Você não vai conseguir mudar a pessoa. Por isso você tem que entender muito bem sobre os princípios e os valores da sua empresa, e no processo de contratação, você vai avaliar se essa pessoa está alinhada com isso. Se ela não estiver alinhada, não coloca para dentro que ela vai dar problema. Cuidado com a necessidade e a urgência. Muitos de nós com a necessidade e com a urgência, porque a gente precisa, a gente faz acordo e a gente deixa passar, e a gente abre exceções e coloca para dentro quem não deveria. Quem não coloca energia no processo de seleção, vai ter que gastar no treinamento e na demissão. Se você não gasta no processo de recrutamento e seleção, você vai gastar no processo de treinamento e demissão. E não adianta, gente. Time tem que treinar. Mas eu na empresa tenho que mudar a mentalidade deles? Sim. Você vai se tornar uma empresa e um líder tão influente que a sua influência vai fazer com que a mudança aconteça na vida da pessoa. Quantas aqui, eu não sei vocês, mas eu já vi pessoas que às vezes tiveram falta de pai, tiveram falta de mãe, foram adotados, nem tiveram quem cuidasse deles, quem educasse.
Aí essa pessoa começa a trabalhar na empresa. E no momento que ela começa a trabalhar na empresa, ela tem um prestígio tão grande pelo dono, por você, que ela começa a te modelar. Ela começa a te copiar. E ela começa a ter você como referência, porque afinal de contas ela não tinha referência nenhuma. E no momento que você começa a se tornar a referência para essas pessoas, você começa a desenvolver de fato a cultura na sua empresa. A cultura começa pelo dono. Fala comigo isso de novo. A cultura começa pelo dono. As pessoas estão buscando referência, pessoal. As pessoas estão buscando referência. Hoje em dia, quem é as referências? MC não sei do que, a funkeira não sei das quantas. E essa geração está extremamente escassa de líderes de referência. Você é o líder de referência. Você vai fazer a diferença nessas pessoas. Elas podem não ter a referência e a influência de alguém na casa delas, mas você vai ser essa influência, porque você vai sair daqui para sair lá para fora e começar a impactar esse mundo, porque a sua empresa, antes de ser sonhada por você aqui na terra, já foi sonhada por Deus lá no céu, para antes dela ser gerada aqui na terra. Você está aqui para cumprir um propósito, a gente vai falar disso. Olha só essa informação. Hoje, mais de 70 empresas não crescem por falhas emocionais e espirituais no próprio líder. Não por falta de estratégia, mas por burnout, decisões reativas, conflitos internos e perda de clareza que estão custando milhões em produtividade. Prepara o print. Olha só isso aqui. Panorama global. Mais de 15% dos adultos em idade laboral têm transtornos mentais. Ansiedade e depressão, 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos ao ano. Custo global, 1 trilhão ao ano em produtividade perdida. Olha aqui esse dado no Brasil. 475 mil afastamentos em 2024 por questões de saúde mental, mais de 68% comparado a 2023. Crescimento de 134% em 2 anos, de 2022 a 2024. 67% dos brasileiros relatam estresse e 57% afirmam que líderes não sabem lidar com o tema. Quem não se preparar para a nova norma regulamentadora da NR1 vai tomar tufo do Ministério do Trabalho. Antes, burnout era coisa de fresco, agora é lei. Está lá dentro do CID, está lá no manual de doenças mentais, de transtornos mentais. Então o que está acontecendo? Está virando moda agora a galera dizer que está com depressão, que está com ansiedade, que está com burnout, e o médico vai lá e dá afastamento. O que começa a acontecer? Abstenteísmo. Você começa a pagar funcionário em casa. Então, a gente precisa dar atenção para isso e começar a levar esse tema para dentro da empresa. E começar a falar para eles o que é e o que não é. Porque se a gente traz consciência, a gente mexe no modelo de crenças dele, a gente tira eles dessa conformidade social, de que está todo mundo com depressão, ansiedade e burnout, e para com essa frescura. Porque sim, muitos deles não têm nada, mas acham que tem. Porque estão condicionados. Os influenciadores estão falando, tem um monte de psicólogo fajuto que não é psicólogo, tem um monte de psiquiatra fajuto que não é psiquiatra, tem um monte de ditos profissionais, pseudos profissionais da área que estão na internet falando o que é e o que não é, e as pessoas estão acreditando. Não, olha, você está com depressão. Não, olha, você está com ansiedade. Não, olha, você está com burnout. Não, seu chefe está sendo tóxico. Cara, eu entendo, realmente tem lideranças tóxicas, tem um monte de coisa que precisa disfuncional serem tratadas nas empresas. Líderes também disfuncionais precisam ser tratados, mas nem tudo é isso. Por isso a gente tem que treinar essa galera e tem que capacitar essa galera, trazendo a mentalidade para eles do que é e do que não é. Porque você só deixou de acreditar que chinelo virado a mãe não morre porque sua mãe não morreu e o chinelo virou. Você só passou a acreditar que manga com leite não morre porque um dia você tomou manga com leite e não morreu. Então, para que você possa alterar uma crença limitante, você precisa de uma crença fortalecedora. Você precisa ter uma mentalidade diferente. E nós somos os responsáveis por isso, para levar. Olha só o burnout, já está no CID. Ó. Isso aqui é um manual de doenças mentais, está no CID. Então, o Ministério da Saúde agora diz, é doença. Fenômeno ocupacional, estresse crônico não administrado, que resulta em exaustão, distanciamento emocional e baixa eficácia. Isso acontece com a gente. A gente passa por isso.
Muitos de vocês talvez em algum momento já tiveram burnout. Burnout é exaustão emocional. Você tendo que resolver os problemas de casa, cuidar da esposa, do marido, cuidar dos filhos. Você tendo que resolver o problema de pagar os boletos dos fornecedores. Ter que pagar os boletos de casa. Você tem que pagar o cartão de crédito. Você tem que tomar decisões de pago ou não pago. Você tem que lidar com as surpresas do Haddad e do Lula todos os dias dizendo mais uma taxa, mais uma taxa, mais uma taxa. O que vai dar? Exaustão. Por isso a gente precisa saber fazer a regulação emocional que a gente vai aprender aqui dentro das 7 inteligências. Impactos dos negócios, abstenteísmo, que são as licenças, e igual a menor presenteísmo, que é a falta de produtividade. O Gallup fala que baixa conexão e engajamento custam mais de 8,9 trilhões do PIB mundial. Olha para a pessoa do lado e diga assim, vamos mudar isso. Faz um high five com ela, diga, vamos mudar isso. Eu gosto dessa frase do Robert Murray, que foi um teólogo escocês do século XIX, onde ele estava num leito de hospital e disse o seguinte, presta atenção e tira o print que é importante isso aqui. Deus me deu uma mensagem e um cavalo para entregá-la. Eu matei o cavalo e agora não posso entregar a mensagem. O que ele estava querendo dizer com isso? Deus me deu a vida, eu não cuidei do meu corpo, da minha saúde, agora eu estou aqui no hospital. Eu tenho que entregar a mensagem que Deus me deu para entregar, mas agora eu não posso mais entregar, porque eu não tenho saúde para isso. E eu te pergunto, vai esperar parar no hospital, ou vai começar a cuidar de você a partir de agora? Porque muitas vezes o que acontece é que a sua exaustão está respingando na liderança e nos colaboradores. É mais ou menos assim, o pau que bate no Chico, bate no Francisco. Se eu estou sofrendo, vocês vão sofrer também. É igual Marília Mendonça, todo mundo vai sofrer. Acontece. Você está exausto. Você não pensa direito. Você está reativo. É normal. Por isso a gente tem que se cuidar. Por isso a gente tem que dar atenção. Você é o maior ativo da sua empresa. CPF fraco não faz CNPJ forte. Vamos dar atenção para isso. Olha isso aqui, diagnóstico do mercado para 2026, panorama de empresas. 74% das empresas não irão crescer por falhas emocionais e espirituais do líder. Onde investir? 32% das pequenas e médias empresas que faturam de 1 milhão a 50 milhões ano não estão aumentando o seu investimento em liderança. No mercado, o coach está saturado. Quando fala em coach, ninguém acredita mais. Então o que a gente precisa? De líderes os líderes eles querem mais profundidade emocional, espiritual e estratégica. O que nós precisamos procurar lá fora? Nós precisamos de método, psicologia aplicada, espiritualidade com base sólida para a aplicação real do negócio. Tem que parar com essa coisa superficial que muitas vezes é só para encantar a turma, mas não tem profundidade e resultado. A gente precisa de conteúdo de verdade, a gente precisa de resultado de verdade. E sabe quem é que vai levar isso para dentro da sua empresa? É você. Você está sendo capacitado como líder. Você estava aqui até então recebendo muito conteúdo técnico e teórico, muito importante para você e necessário para crescer no seu negócio. Mas a gente está cuidando aqui agora da parte de dentro. Nós estamos olhando para dentro, que é tão importante quanto olhar para fora, porque seus resultados externos são consequências das suas estratégias internas. Se você quiser melhorar o seu exterior, melhore o seu interior, suas emoções. Líderes extremamente exaustos, que não dormem à noite, que não se alimentam direito, com a libido baixa, não tem relação sexual com o cônjuge, não tem intimidade, não tem energia para se levantar e fazer atividade física, exercício físico, se alimenta mal. Não tenho tempo para isso, não dá, é correria, tem um monte de coisa para fazer, tem que pagar as contas, nananana. Legal. Mas se você não conseguir fazer pausas estratégicas, você vai pifar. Vai dar ruim. E aí, se você não parar por bem, você vai parar por mal. Porque o seu corpo vai te parar. Você não é uma máquina. Olha para essa pessoa do lado e diga assim: ô lindo, você não é uma máquina. Eu sei que você pensa que é, mas você não é. Não mate o cavalo. Fala para ele assim, faz um high five, diga assim: não mate o cavalo. Ô cavalo, não mate o cavalo. Inteligência emocional na mídia. As empresas e a mídia já estão dando atenção para isso, porque a inteligência emocional é a habilidade mais desejada dos líderes modernos. Negócios conscientes com inteligência emocional
está moldando o futuro, como o cuidado com a inteligência emocional está ganhando destaque em empresas, na Serra, aqui ó, a hora da vez da inteligência emocional, soft skill que pode mudar a sua vida. A mídia. A parte de soft skill, inteligência emocional, saúde mental, era a última coisa a se ver em uma empresa. Só que no século que nós estamos, no tempo que nós estamos, no momento que nós estamos vivendo, está atual, e é mais atual do que o jornal de amanhã. Então é necessário a gente cuidar disso. É necessário a gente começar a ler. É necessário a gente começar a estudar. É necessário a gente ter um mentor. É necessário a gente ter profissionais que vão cuidar da gente, que vão ajudar a gente. Hoje eu estou em uma das maiores empresas de consultoria do Brasil, chamada Goshen Land, que fica lá no Morumbi, com o Dema Oliveira, que é um ex-executivo da Samsung, da TIM e da Unilever. Um profissional extraordinário, um cara que é uma máquina de trabalho, com uma mentalidade chinesa, porque ele trabalhou muitos anos com os chineses da Samsung. E ele foi lá e ele contratou um profissional para cuidar dele. Quem era esse profissional? Eu. Ele falou, cara, eu preciso de ajuda. Eu sei que eu não vou para o próximo nível se eu não tiver alguém para cuidar de mim. Eu quero que você cuide. Fui lá, comecei a cuidar dele. Ele falou, cara, isso aqui é bom. Eu preciso que os meus sócios também tenham disso. Comecei a cuidar dos sócios dele. Os sócios deles falaram, Dema, isso é bom. Cara, vamos trazer isso para a empresa. Entrei na empresa. A empresa começou a dar feedback dizendo, cara, isso é bom, melhorou o clima organizacional, melhorou o abstenteísmo, melhorou o clima, as pessoas estavam mais felizes, mais motivadas, menos crises, menos confusões e desentendimentos, menos ruídos, brigas, menos desalinhamento de expectativa entre os sócios, as coisas começaram a dar certo, começaram a melhorar. O que aconteceu? Douglas, leva isso para os empresários. Aí eu fui lá e acessei os leads dele. Mais de 250 empresários que faturam de 1 milhão a 50 milhões ano. E a galera toda começou a aderir. Claro que não os 250, até porque eu não acessei todos. Mas, hoje, eu tenho visto o quanto que os líderes, os empresários, CEOs, executivos, eles estão abertos a esse processo de desenvolvimento e o quanto que isso tem sido importante para o tempo que nós estamos vivendo.